vamos prosseguir com a análise, então. Ele se diverte com o poder dele. E depois? Depois disso, dakedo asu wa. Essa palavra aqui pode ser lida tanto como asu quanto como ashita. Asu é levemente mais poético. Às vezes você escuta em músicas de abertura de anime, de abertura de tokusatsu. Significa amanhã do mesmo jeito, só que é um pouco mais poético do que ashita. Dakedo, asu wa, mas amanhã, ichigeki ja shoubu wa tsukenai, né? Vamos por partes. Esse shoubu é a luta, né? A partida, a disputa. E tsukenai, shoubu o tsukenai, é que não vai decidir a luta. Ichigeki ja, o que é esse ja? É um dewa, só que mais informal um pouco. Lembra que Ichigeki de a gente tinha visto que é com um golpe. Então, Ichigeki de wa em relação a com um golpe, eu estou traduzindo bem ao pé da letra, né? Mas isso daí de com um golpe, Shobu wa, a vitória não vai ser decidida, né? A disputa não vai ser decidida com um golpe. Amanhã não vai ser assim. Ela está falando, né? Outros exemplos com esse dewa que pode virar já. Por exemplo, kyokasho dake de wa tarinai yo. Tarinai é que não é suficiente. Esse yo muitas vezes dá uma intensidade, é parecido também com um viu em português. Viu, só isso não é suficiente nesse caso. Kyokasho significa apostila, material didático. Kyokasho dake, apenas apostila. Kyokasho dake de, utilizando apenas a apostila wa, só com isso o que tem? Tarinai não é suficiente. Poderia trocar esse de wa por um ja também. Sore dake ja tarinai. Só isso não é suficiente. Sore dake ja wakaranai yo. Não dá para entender só com isso. Wakaranai de não entender. Sore dake, apenas isso. Sore dake de wa wakaranai. Sore dake ja wakaranai. Então só com isso não entende, não vai entender. Aqui apareceu Ichigeki ja, Ichigeki de wa shoubu wa tsukenai. Então não vai decidir a luta, não vai decidir quem ganhou ou perdeu só com um golpe. Dessa vez não será assim. Nande, nande sa. Nande é um porquê. E o sa já vimos algumas vezes aqui, que deixa mais casual. Por quê? Por que não vai ser decidido assim? E daí entra essa parte. お前の実力が完全に下だと思っているからさ。お前の実力、実力é o verdadeiro poder, a verdadeira força. Partícula no está linkando você com verdadeiro poder, verdadeira força. Então, o seu verdadeiro poder. お前の実力が完全, tem alguma coisa que vai ser declarada a respeito disso, né? Por isso, ga, 完全に completamente, inteiramente, está abaixo nesse caso. Está dato omoteiru. Eu falo que alguma coisa dato omoteiru é que está achando, que está pensando alguma coisa. E tem o kara dando uma justificativa. É porque ele pensa, ele está pensando que a sua verdadeira força é completamente, é totalmente inferior a dele, nesse caso, né? Tá pensando que você é fracão, tá pensando que você não é nada. Omae no jitsuryuku ga kanzen ni shita da to omotte iru kara sa. Olha o sa mais uma vez, deixando casual. Beleza? Seguindo. あいつはゆっくりと楽しみながら猫がネズミをいたぶるようにお前を殺すだろう。Vamos por partes. あいつは、o que tem em relação àquele cara? あいつ、ゆっくりと、devagar, de um jeito devagar, devagarinho. Tanoshimi nagara. Quem já viu esse nagara? Esse ponto aqui de gramática é numa ideia de
que enquanto você faz uma coisa, você faz outra. Nós temos o verbo tanoshimimasu, tanoshimu, que é se divertir. Então, tanoshimi nagara significa enquanto ele se diverte. Eu peguei o verbo na forma mas, tanoshimimasu, tirei o mas e acrescentei nagara. Então tem esse sentido de enquanto faz uma coisa, faz outra. Tem no Stay With Me? Não lembro. O nagara, será? Tô cantando a música aqui na minha mente, tá? Tem? Não lembrei rápido aqui. Yukuri to tanoshimi nagara, enquanto se diverte. Neko ga nezumi o itaburu. Esse verbo aqui eu já separei mais dois exemplos com ele, tá? Pode ser um atormentar, torturar, maltratar. Kare wa tsukamaeta teki o itabutta. Então, itaburu, atormentar, torturar, aqui está no passado. Itabutta, torturou o quê? Indica com a partícula o. O teki, o inimigo. Tsukamaeta, tsukamaeru é capturar, né, prender. Aqui eu estou falando sobre tsukamaeta teki, o inimigo que foi capturado, o itabutta. Então ele torturou, ele maltratou o inimigo que ele capturou. Karewa, né? Falando sobre kare, ele. Yowai mono o itaburu na. Yowai mono o itaburu na. Quando eu tenho o verbo mais esse na, eu estou falando para não fazer determinada ação. Então, itaburu na, não maltrate, indico com o que não é para maltratar. Yowai mono. Yowai mono. Pessoas fracas, os mais fracos, né? Yowai é de fraco, yowai mono, aqueles, os mais fracos, as pessoas mais fracas. Dá para você pensar assim. Aqui ele falou o quê? Neko ga, estou falando quem faz a ação. Neko, gato. Neko ga itaburu. O gato maltrata. Né? O gato atormenta. O que ele atormenta? Estou indicando com o. Nezumi, rato. Então, se eu pegasse só essa parte aqui, neko ga nezumi o itaburu. O gato atormenta o rato. O gato maltrata o rato. Só que depois do verbo, tem esse yoni. Então, é da forma aqui, né? Da mesma forma, do jeito que um gato atormenta um rato, omae o korosu, ele vai te matar. Korosu é de matar, assassinar. E indico com o que ele vai assassinar, que é omae, você. E daro pode ser um provavelmente, né? Então ele não, eu não traduziria necessariamente assim, mas para você pensar no sentido, bem ao pé da letra, é comum. Ele provavelmente fará isso. O que ele vai fazer? Ele tá pensando, né, que ele vai te maltratar, ele vai pegar você devagarzinho enquanto ele se diverte, como se fosse um gato atrás de um rato. Então ele tá pensando que vai ser aos poucos, que vai ser de boinha, até ela começa a explicar um pouco mais depois, ó. Mimi o otoshi, hana o otoshi. Lembra que eu tinha mostrado para vocês daquela diferença de otiru e otosu? Otiru é de cair, mas otosu, otoshimasu, fazer com que caia, derrubar algo. Aqui ela cortou só o mas do verbo, porque é como se não tivesse terminado a frase, né? Como se fosse falar mais coisas depois. Mas está querendo dizer que vai derrubar, vai cortar, né? Vai arrancar a sua mimi, a sua orelha e o seu hana. Lembra que ela falou que enquanto ele se diverte, ele vai fazer com você como se ele fosse um gato e você um rato. Vai arrancar sua orelha, vai arrancar o seu nariz, de pouco em pouco. Soste, saigo ni, soste e saigo ni, por último, omae no kubi, o seu pescoço. Mas lembra que eu falei
que kubi, nesses casos, eles usam como se a gente falasse cabeça, né? A sua cabeça, ele está falando que por último, ele vai empilhar a sua cabeça lá junto com a dos outros 9 que ele mandou para jogar no Vasco. Omae no kubi o. Aqui a partícula o tem alguma ação, algum verbo que vai falar depois, né? Mas estamos falando sobre omae no kubi, o seu pescoço, a sua cabeça, o imamade, até agora, tobashita kyunin. Lembra do tobasu, fazer com que voe? Kyunin, o das 9 pessoas que ele fez voar, só que aqui tem a partícula no linkando isso com kubi. Então a cabeça barra pescoço das 9 pessoas que ele arrancou, que ele fez voar até agora, no ue ni. Então em cima do pescoço das 9 pessoas que ele arrancou a cabeça até agora, tsumiageru. Tsumiageru é empilhar. Tsumiageru daro. Lembra que tem essa ideia de provavelmente o daro? Então ele deve pensar que ele vai fazer isso. Ele acha que você vai ser como se fosse o ratinho dele e ele é o gatão feroz. E ele vai achar que é easy, vai se divertir enquanto ele maltrata você como se fosse um gato atrás do rato. E por último, depois de arrancar sua orelha e seu nariz, ele vai empilhar a sua cabeça em cima das cabeças dos outros que ele arrancou até agora. Que loucura, né? Nossa, que agressivo, sensei. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.